Dores, dificuldade na mastigação, sem contar a queda na autoestima. São problemas enfrentados por quem tem uma má formação no maxilar. O queixo pode ser muito projetado para frente ou para trás e os dentes também. A única solução é operar. É o que os especialistas chamam de cirurgia ortognática, um procedimento que ainda não é tão conhecido, mas pode mudar a vida de quem faz. Quem vê essa moça não imagina o que ela passou para ter este sorriso. Antes, Cristiane era assim. Ela nasceu com uma má formação no maxilar e tinha o queixo muito para frente, não dava nem para morder direito. Além da preocupação estética, vieram os problemas de saúde. Eu sentia dores, então eu acabava sempre tomando analgésicos, anti-inflamatórios para poder tentar solucionar as dores que eu sentia muito na lombar, né? Dor no ouvido, dor na face, então eu acabava sempre tomando medicação por conta própria para poder ir amenizando as dores. Foram vários anos em busca de tratamento. Há 3 meses, ela passou por uma cirurgia. Antes eu tinha dores todos os dias, hoje eu não tenho mais. Não tenho dor nenhuma mais. Isso é o que vale mais a pena na cirurgia, porque eu não sinto mais dor. Uma nova mulher. Uma nova mulher, com certeza. O nome é estranho, cirurgia ortognática. Mas o significado é simples, corrigir as deformidades nos ossos do rosto. Muitas vezes o paciente tem um queixinho um pouco para frente, não tem uma oclusão extremamente incorreta, né? Mas ele quer fazer essa correção. E essa correção só pode ser feita cirurgicamente, de forma que ele tem que recorrer à cirurgia ortognática. Quem entende do assunto são os ortodontistas. Cerca de 80 profissionais estiveram no encontro em Mogi das Cruzes para falar sobre a cirurgia. Toda vez que a gente fala em cirurgia, o paciente ele meio que se assusta um pouquinho. E a cirurgia ortognática, como também era um assunto meio desconhecido pelos cirurgiões dentistas, eles também, para passar para o paciente, às vezes se atrapalhavam um pouquinho e passava às vezes uma coisa muito mais complexa do que ela na verdade é hoje. A operação coloca os maxilares no lugar certo. O paciente pode ter alta até no mesmo dia e voltar ao trabalho em 2 semanas. A técnica é indicada em alguns casos, como por exemplo, quando a pessoa tem o queixo muito para frente ou para trás. Muita gente ainda não conhece essa cirurgia e a boa notícia é que ela pode ser feita nos hospitais públicos pelo SUS e também é coberta pelos planos de saúde. A Kátia passou por esse procedimento, está feliz da vida. Kátia, agora você consegue realizar um dos maiores prazeres, que é comer sem culpa? Sim, lógico, agora sem culpa. Posso comer qualquer fruta que não há nenhum problema. Olha a prova aí. Na mesa da cozinha, o que mais tem são frutas. Hoje, ela aproveita, mas antes a dor era tanta que ela não conseguia nem mastigar. Kátia tinha o queixo para trás. A gengiva e os dentes apareciam nos sorrisos. Kátia Coelho, Kátia Dentuça, era a minha identificação. Eu não tinha meu nome, eu tinha essa identificação. A irmã dela tem o mesmo problema e vai passar pela operação no ano que vem. Eu espero que dê tão certo quanto dela, né? Que a melhora dela foi muito grande, é muito visível a melhora em todos os aspectos. A alegria de Kátia não deixa dúvidas. Mudou minha autoestima, né? Mudou a minha respiração, mudou a minha vida. Essas cirurgias também são feitas pelo Sistema Único de Saúde porque elas não são consideradas estéticas, viu? São doenças mesmo. O governo estadual não informou quantas operações foram feitas no ano passado. É um procedimento de alta complexidade que só é feito no Hospital das Clínicas em São Paulo e o paciente precisa ser encaminhado pela rede pública. Para falar um pouco mais sobre esse procedimento bem curioso, diferente, que muita gente não conhece, está com a gente aqui o Dr. Gustavo Tralli, que é cirurgião bucomaxilofacial. E também um nome complicado, né, doutor? Boa tarde. Diga uma coisa, quando eu vi a situação da Kátia e da irmã dela, a curiosidade é a seguinte: por que é tão difícil comer uma fruta? Uma coisa simples, e vendo a irmã dela, também não parece que a projeção é tão grande. Por que é difícil? Boa tarde, Dino. Boa tarde, Lenina. Boa tarde. Boa tarde a todos. O que acontece é que esses pacientes tiveram uma deficiência de crescimento, ou da mandíbula, que é a parte inferior do maxilar, ou da maxila. E aí, automaticamente, por mais que o ortodontista mexa nos dentes para tentar engrenar a mordida, ele não consegue, porque é uma deficiência óssea muito grande. E a fruta exige um encaixe mais perfeito, é por isso que dói, o que acontece? Então, e aí automaticamente a região das articulações, elas foram projetadas para ter um equilíbrio mastigatório. Como essas pessoas não têm,
ela tem uma dor na articulação, ela não consegue triturar o alimento corretamente. Então, por isso que ela relata essa dificuldade mastigatória. E o que provoca isso? O que causa essa malformação? Depende do caso? Então, são duas vias, né? A primeira é hereditária. Normalmente tem alguém na família que já teve o problema ou já desenvolveu. E também um pouquinho de ambiental, que chama, né? Ou chupeta, ou dificuldade respiratória. E aí, a junção desses dois fatores causa deficiência. Vamos mostrar, para as pessoas entenderem bem como é que funciona. A gente tem aqui algumas ilustrações. Vamos à primeira. Olha só. Esse aí, a pessoa tem o queixo, a parte inferior projetada. Então, nesse caso, por exemplo, a paciente teve um excesso de crescimento da região inferior e uma deficiência na região superior. Normalmente é combinado, não é só uma coisa ou outra. Então, o ideal é usar um aparelho ortodôntico, posicionar bem os dentes em relação à base óssea, para aí sim estar reposicionando a base óssea. Eu estou vendo ali um recorte ali. Aquilo ali precisa serrar, doutor. Isso. Então, o que acontece? Esse tipo de cirurgia, ela é definida nos detalhes, né? Então, são microfraturas que são feitas e tanto a parte de cima como a parte de baixo, elas são reposicionadas na posição correta, ou melhor, na posição harmônica em relação ao crânio. É essa mudança que acontece, né? Isso, exatamente. Aí a gente tem o antes e o depois. A mudança é grande, né? Brutal, é gigantesca. E aí, automaticamente, né, com esse perfil harmônico e com a posição correta da maxila e da mandíbula, automaticamente ela tem condições de morder, tem uma estabilidade na dor articular que ela apresentava anteriormente, tem uma melhora respiratória, uma melhora postural. Então, são alguns dos fatores benéficos, né? E tem outros tipos de correções também que podem ser feitas? Tem. O que acontece? Esse caso, por exemplo, o paciente apresenta uma assimetria. O que é assimetria? É um lado, ele desenvolveu mais que o outro lado. Então, no caso do lado esquerdo, vocês percebem que teve um crescimento maior. Então, a cirurgia ela é realizada para reposicionar essa região superior e automaticamente a inferior também, porque a inferior acompanhou o crescimento da superior. Isso tem uma interferência direta no aspecto visual, quer dizer, a pessoa muda bastante também depois disso, porque nesse lado, por exemplo, tem uma mordida torta, quer dizer, a musculatura do rosto também desenvolveu diferente em torno desse osso, né? Sim, interessante essa pergunta. O que acontece é assim, né? A maioria das pessoas, elas vêm com uma queixa funcional, ou é dor, ou é deficiência mastigatória, ou é má postura, ou é apneia do sono, que é quando a pessoa acorda durante o sono com dificuldade respiratória. E aí, automaticamente, a gente reposicionando a maxila e a mandíbula na posição correta, a estética facial, ela vem também a proporcionar uma harmonia facial. A gente tem mais algumas animações aqui, só para ilustrar. Tem vamos ver se essa é a mordida aberta que se chama. É essa? Isso. Então, por exemplo, a paciente fecha a boca, porém a região anterior, ela não oclui, os dentes não engrenam. Também é uma deficiência, né, ou uma deformidade facial. E aí também é necessário o procedimento cirúrgico. Vamos rapidinho até a próxima, que é o que muita gente se queixa, né, aquele sorriso que aparece muito a gengiva, né? Olha aí. Isso. O que pode acontecer aí? Então, nesse caso, ela teve um excesso de crescimento da região anterior da maxila, que é a região superior. Então, o que tem que ser feito? Tem que diminuir esse excesso. Certo. Né? É também através dessas osteotomias, que são microfraturas, e reposicionamento na parte superior. Bom, é muito interessante, nosso tempo infelizmente está acabando, mas só quero saber o seguinte, pós-operatório, que serra, como é que é isso? Então, essa é uma dúvida frequente que normalmente todos os pacientes perguntam, né? Então, normalmente o paciente sai da cirurgia falando e mastigando com dificuldade, ele incha bastante, como toda cirurgia, porém dor não sente praticamente nada. A mastigação, na primeira semana, ela é líquida e fria, na segunda semana é mais pastosa, na terceira é mais um arrozinho e feijão, uma carne moída, um purê de batata. Na quarta semana ele começa a morder coisas mais consistentes.